partir de agora são vocês que tomam as decisões, são vocês que veem o que é melhor efetivamente para a população de determinada região, só que, pronto, agora é preciso financiamento. Mas isso não vão ter. Vocês decidem. Mas somos nós que libertamos os fundos, somos nós que dizemos. O único problema que efetivamente existe na regionalização é que há a necessidade de uma maior fiscalização, porque efetivamente, ao partirmos, digamos assim, o poder de decisão pelas várias regiões, há a necessidade de haver um maior controle sobre o que é efetivamente feito, o que é efetivamente implementado. E Portugal é um mau exemplo, não é? Nós temos péssimos exemplos de gestão autárquica e isso joga um bocadinho contra a própria regionalização e a transição dos poderes centrais para órgãos intermédios. Agora, acredito efetivamente que era uma mais-valia, apesar de ser um país pequeno, efetivamente é uma mais-valia, porque nós temos várias realidades de norte a sul do país. Sim, e estando, portanto, quem está no meio, quem está na terra, quem está junto à população é que sabe as suas necessidades. Exatamente. Acho que é preciso dar voz, efetivamente, ao poder local para eles conseguirem tomar as decisões que, efetivamente, são necessárias. Agora, não se faz do dia para a noite. Sabemos perfeitamente que vai acontecer, se isto ainda avançando aos poucos e poucos, vai haver precalços, vai haver coisas menos positivas, vai haver algum tipo de problemas no que toca à parte dos fundos. Há sempre, mas isso há que os fundos há em vários países, há em Portugal principalmente, que problemas de corrupção, problemas de desvio de fundos, isso vai acontecer sempre. Não pode ser usado como desculpa para impedir o desenvolvimento de determinada região. Deixa-me passar aqui para o Jorge e perceber se fazemos aqui uma linha, se os jovens desconfiam muito dos taxos. Ora bem, em primeiro lugar, acho que é importante analisarmos aqui outro tipo de questões, até porque a regionalização só faz sentido, e antes de mais faço uma declaração de interesses na medida em que sou 100% ou 300% ou 400%, aquilo que a medida, aquilo que for a medida certa para ser a favor da regionalização Portanto, no nosso país. Três jovens a favor da regionalização. Até aqui já fazemos um 3 em linha, já começamos com... Mas não foi esta a pergunta, era exatamente. Se tens receio. Mas eu vou lá. E eu estava a dizer que a regionalização só faz sentido se efetivamente gerar redução de despesa no Estado. Nós temos um Estado muito pesado, muito despesista. Aliás, tem atingido níveis ou tem atingido uma dimensão de despesa. Essa é uma excelente perspectiva, por acaso gostava de ouvir depois, só muito rapidamente. Precisamente, sim. E, portanto, se existir mais um nível... Aliás, nem na regionalização também nem pode servir para existir mais um nível de decisão descentralizado. A regionalização tem que existir, precisamente como os meus colegas de painel estavam a dizer, e muito bem, para poderem decidir de acordo com aquilo que a população, com aquilo que sentem que a população necessita, e para poderem adaptar as políticas nas várias áreas. O que é necessário em Paredes pode não ser necessário em Penafiel e Amarante e vice-versa, não é? Obviamente, sim. Sim, faz sentido. O que a população de Paredes pode precisar... não precisamente. Aliás, a regionalização tem que tocar em pontos muito dispares. Eu fiz aqui alguns apontamentos, mas tem que chegar ao nível de atribuir autonomia fiscal às regiões, por forma a estas poderem tributar as empresas de acordo com aquilo que efetivamente... Eles querem matar do coração aqui o velhinho, não é? Começas logo por aí. Não, mas aqui até acabaria por ser benéfico naturalmente para algumas regiões. Há regiões que estão sobrecarregadas em determinadas áreas com impostos que não são bem, acabam por não serem bem direcionados, ou por subsídios que também não são bem atribuídos, e acabam por não ser aproveitada toda a potencialidade de uma determinada região, porque... corremos o risco depois de termos água paga a peso de ouro, como acontece em Amarante, e água baratinha, como acontece em Felgueiras, por exemplo. Não corremos esse risco com a regionalização? Se eu puder assumir a resposta à pergunta, parece-me que não, porque, quer dizer, a água é um serviço que é gerido ao nível municipal e, por isso, podemos ter 308 formas distintas de governar a tabela de preços da água municipal.
Mas eu acho que, e era um ponto que eu queria ter tocado, a regionalização obviamente que não vai produzir efeitos imediatos. Nós não pensemos que regionalizamos, criamos governos regionais no próximo ano e nos próximos 5 já estamos a prosperar, mas se pensarmos naquela linha cronológica que eu apresentei aqui, será que, por exemplo, várias gerações já não tinham assumido os benefícios que a regionalização podia ter trazido? E mais especificamente para a nossa região, será que, por exemplo, o IPC 35 já não estaria construído? Pois não sabemos. Isso não sabemos. Eu peço desculpa, Artur, vou dar 2 segundos sim, só sim, para... é muito rápido e já tocou num tema importante que é o tema da água, ok? Esse é um tema crucial que, efetivamente, quando fala da água ser mais cara, efetivamente é a realidade que vemos em Paredes, e existem coisas que têm que ser feitas e, se calhar, é um bom exemplo do que a regionalização... Eu interrompi o Jorge e é isso que me preocupa, quer dizer, será que isso depois, esta autonomia que tu Mas foi reclamas... essa situação que eu falei, tem que haver um elemento regulador, ok? Tem que haver autonomia para o poder local tomar as decisões, ok? Mas tem que haver sempre, não é uma validação, não é um pedido de autorização, mas é uma validação para perceber efetivamente se o erário público está a ser bem aplicado, se não há efetivamente qualquer tipo de desvio de fundos, mas... Voltando outra vez ao ponto que estávamos a falar, da questão da água, que é uma das questões fraturantes aqui em Paredes, que efetivamente é das águas mais caras da região e ainda se vai tornar ainda mais caro com o novo processo que está efetivamente a decorrer, que poderá custar efetivamente milhões de euros à autarquia. Mais uma vez, tem que haver sempre o elemento regulador para perceber efetivamente... Eu desafio-vos a trazer outra vez este tema. Olha, pode ser a partir da água, por exemplo, dos próximos programas. As conversas não acabam aqui, portanto vocês vão ter a oportunidade. Eu peço desculpa estar-vos a interromper, mas o tempo não perdoa. E vamos passar à tua grande cena, Artur. Tu querias falar de empresas e a digitalização e o futuro e como é que tudo isto se relaciona. Vou-te pedir aqui, peço desculpa, ficaste para o fim, vou-te pedir aqui alguma brevidade, vamos apressar. Eu vou cortar um bocadinho aqui a minha intervenção, pronto, também para o programa não se prolongar muito, mas também fica cansativo para os nossos ouvintes. Pronto, efetivamente eu trago este tema que acho que é importante nos dias de hoje, uma empresa, uma entidade patronal que não esteja adaptada à nova realidade digital, que não seja uma empresa modernizada, tem os dias contados. Okay? E acho que há uma necessidade de intervenção imediata e a pandemia provou isso. Nós vimos empresas a serem digitalizadas do dia para a noite porque havia essa necessidade. Daí tocando um bocadinho atrás da necessidade de aguçar o engenho e vamos tocar efetivamente nesse ponto. E também fundos europeus, como também já foi referido pelo Jorge, neste caso com o PRR, que direcionado para a digitalização de empresas. O projeto chama-se Empresas 4.0, em que visa efetivamente apostar na formação digital dos colaboradores, que visa também apostar em modelos de negócio já a contar com as novas tecnologias. Isso é tudo muito bonito e acredito que vai haver um grande desenvolvimento das empresas a nível digital. Agora, transitando um bocadinho essa realidade para a realidade local, antes de chegarmos a esse ponto, antes das empresas pensarem sequer em digitalizar-se, pensarem sequer em desenvolverem-se e abraçarem as novas tecnologias, acho que há necessidade de formação dessas mesmas empresas. E o Jorge, que tem formação em marketing, sabe perfeitamente, e nós também, que somos jovens, sabemos perfeitamente, se não tiver uma presença online, não existe. Okay? E a realidade que nós temos aqui é a coisa mais simples da parte da era digital, é a presença online. E grande parte do comércio, grande parte da rede industrial não tem uma presença online. Okay? Então, como é que nós temos que pensar num grande plano, um grande financiamento para a inovação e para a transição digital, quando o básico não está assegurado? E agora o José podia-me perguntar quem é que seria essa responsabilidade, e eu vou assumir essa pergunta. Jovens. Não só dos jovens. Atenção, dos jovens é uma peça essencial para isso acontecer. Mas antes de chegarem os jovens, não é? Tem que ser um órgão
órgão associativista, neste caso a Associação Empresarial, a dar o primeiro passo para formar as empresas locais, okay? A conseguir efetivamente abraçar esta nova era digital. E já vamos muito tarde. Neste momento, só uns números interessantes, neste momento, comparativamente com a Europa, nós estamos, dos 27 Estados-membros, nós estamos no ranking 17 abaixo da média europeia para a digitalização das empresas. Por isso já estamos muito atrasados com muitas coisas e este comboio não devíamos perder, efetivamente. Desculpa, Artur. Não faz mal, Vou só colocar aqui a pergunta ao Jorge. A responsabilidade é vossa. Eu já tiro a culpa logo para vocês. Porque um homem que não esteja preparado para as empresas conforme as conhecíamos vão terminar. Agora é marketing digital, é tudo digital. É essa a vossa perspectiva enquanto jovem? Como é que vamos fazer isto? Ora bem, a culpa não há de ser de jovens, quanto muito há de ser de todos aqueles que nos acompanharam até hoje e que já foram jovens. E que se deixaram adormecer. Mas, como o Artur disse muito bem, uma empresa que não esteja capacitada para se digitalizar, para marcar presença naturalmente nos meios digitais, particularmente da comunicação digital, e através das ferramentas, através do site, das redes sociais, daquilo que for, acaba por não existir. E eu agora, entretanto, esqueci-me da pergunta. A pergunta era, como é que vamos fazer isso? Como é que vocês jovens vão convencer as pessoas com mais idade, com empresas, com ferramentas menos digitais, como é que os vamos convencer? Porque o Artur falou bem, antes disso, se calhar era preciso formar, era preciso dar aqui alguma formação. Precisamente. O primeiro passo acaba sempre por ser formar as pessoas, qualificar as empresas para que possam dar esse passo. Eu lembro já novamente da questão que fez, que era se será tudo digital, se abandonaremos os restantes meios. Eu acredito que não. Até porque eu acho que o digital aqui surge como uma área complementar aos restantes meios. Eu aqui acabo por fazer e por aglutinar a minha opinião numa perspectiva de marketing. Nós não podemos, até porque é a minha formação, mas nós não podemos olhar só para os meios digitais e não comunicar pelos outros lados, porque nós temos públicos nos vários lados. E diferenciados, não é? E diferenciados, precisamente. Portanto, não poderemos abandonar todas as outras áreas. Agora, o que é certo é que tem que haver um investimento muito grande, como o Artur também fez aqui a referência bem, por parte das associações empresariais, por parte até, por exemplo, do ensino, desde o ensino profissional ou ensino superior, que promovam, aliás, até já acaba por acontecer, mas promovam a que os jovens acabem por enverdar por esse tipo de formação, e que depois, naturalmente, as empresas quase que não vão precisar de ser avisadas para optarem pela digitalização. Já vamos tarde. Armando, pedia-te aqui uma capacidade de síntese assim fantástica, incrível. Dá-me a tua perspectiva sobre a importância da digitalização para o futuro e se achas que o PRR poderá ajudar, efetivamente. Bom, de forma muito sucinta, sim, ou seja, o PRR poderá ajudar e quem poderá assumir, porque também é o principal responsável, será o Estado. E o Estado tem duas funções neste caso. Como o Artur referia bem, complementar com a formação necessária os consumidores e os utilizadores das redes sociais e da internet em específico, mas também começar a comunicar melhor através dos meios digitais. E o Estado ainda tem um longo caminho a percorrer a este nível e pode, de facto, incentivar quer a iniciativa privada, quer as próprias autarquias locais a arrastar consigo para este novo meio da digitalização. Muito bem. Muito obrigado. Gostava só de fazer só para deixar, visto que eu tive menos tempo, acho que mereço só aqui uma intervenção, que eu gosto sempre de trazer aqui para o... Eu prometo que da próxima vez és a primeira... Não há problema. Só uma coisa interessante, só para contar também uma experiência relacionada com isto. Eu tive a oportunidade de assistir a uma das formações da Associação Empresarial, já há uns anos atrás, que tinha a ver com o marketing digital e a parte da comunicação das empresas, efetivamente. E intervi, fiz uma questão, efetivamente o painel era bastante competente e bastante interessante e fiz uma pergunta. E aí o José tinha-me perguntado onde é que se encaixa os jovens. Eu fiz uma pergunta ao antigo presidente da Associação Empresarial relacionado com isso.
em que a resposta não foi efetivamente o que eu estava à espera. Uma resposta completamente